Vamos continuar a nossa reunião. Senhor deputado Lei Zhanyu. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores colaboradores, caros colegas. Em relação à tutela do transporte e obras públicas, gostaria de trocar opiniões com o senhor secretário sobre o seguinte. De fato, alguns colegas já levantaram algumas das questões. Espero que o senhor secretário possa apresentar uma resposta mais detalhada. Sobre as políticas de habitação, o último governo apresentou a política de 5 classes de habitação, que abrange a residência para idosos, habitação intermédia, etc. Mas devido à pandemia e tendo em conta a situação da recuperação econômica e a situação do mercado imobiliário, o governo suspendeu alguns projetos de construção e a residência para idosos está a ser desenvolvido como um projeto piloto que proporciona 250 frações. Então, o governo vai iniciar uma revisão sobre aquele estudo sobre a procura de habitação e quais são as novas medidas em relação à habitação. Vai continuar a implementar políticas de 5 classes de habitação. Quanto à utilização de terrenos, com o desenvolvimento econômico e de indústrias emergentes, há cada vez mais procura de terrenos. Por exemplo, nós temos que construir um parque industrial de investigação e desenvolvimento das ciências e tecnologias de Macau, um bairro internacional turístico e cultural integrado de Macau e uma cidade de educação internacional de Macau e Hanxin. Também precisamos de cada vez de mais espaços verdes e de lazer. Então, como é que o governo, atendendo ao desenvolvimento econômico, desenvolver os terrenos? E quanto à renovação dos bairros antigos, segundo o senhor secretário, este mandato do governo vai continuar a desenvolver os trabalhos de renovação dos bairros antigos para assegurar o bem-estar da população. De fato, esta iniciativa também vai levar mais turistas aos bairros antigos e comunitários. E espero que, através das medidas, o governo possa desenvolver ainda mais os trabalhos e aumentando a atratividade dos bairros antigos para os turistas, promovendo assim o desenvolvimento econômico. Então, quanto à renovação dos bairros antigos, o governo tem algumas medidas ou planos novos, tendo em conta as necessidades ou solicitações da população em geral, dos empresários e também dos turistas. Quanto ao plano do Aeroporto Internacional de Macau, atualmente estamos a desenvolver o projeto de expansão do Aeroporto de Macau e agora vamos criar um hub de transporte aéreo internacional de Macau na margem oeste do Rio das Pérolas. E também temos o terminal de carga upstream em Hanxin. E segundo esta vamos desenvolver ainda mais atividades de transporte aéreo. E com a conclusão da Lei da Atividade de Aviação Civil, acredita-se que o setor do transporte aéreo de Macau tenha um maior espaço de desenvolvimento. Então, quais são as oportunidades e os desafios que o setor vai enfrentar e quais são as medidas de resposta que vão ser tomadas pela Autoridade de Aviação Civil? E será que vai definir o próximo plano de desenvolvimento de 5 anos para o Aeroporto Internacional de Macau? Quanto aos serviços de autocarros,
Atualmente, nós temos o novo bairro de Macau, onde habitam cada vez mais residentes de Macau. Até ao ano passado, mais de 2.500 pessoas estão, ou residentes estão a habitar no novo bairro de Macau, e o governo afirmou que iria organizar melhor as carreiras de autocarros, facilitando os transportes e a deslocação dos residentes. Então, será que os veículos de aluguer e os serviços de transporte público vão chegar ao novo bairro de Macau diretamente? Quanto aos helicópteros, estes helicópteros vão começar a funcionar no terminal marítimo de passageiros de Pak On. E em Guangzhou, estão a ser criadas instalações para helicópteros que proporcionam diferentes serviços, como serviços turísticos e serviços de socorro. Ou seja, estas instalações proporcionam diferentes serviços de transporte aéreo. Então, depois da entrada em funcionamento das instalações para helicópteros no terminal marítimo de passageiros de Pak On, como é que o governo vai aproveitar estas instalações, vai colaborar com a província de Guangdong para optimizar os serviços de transporte aéreo por este meio. E quanto ao planeamento geral de trânsito e transportes terrestres, de fato, a ponte da Amizade de Macau é um dos locais onde aconteceram mais acidentes. E na Avenida Almeida de Ribeiro também já ocorreram muitos acidentes, nomeadamente no ano passado. Então, o governo já analisou os motivos pelos quais aconteceram tantos acidentes nestes locais, vão tomar medidas de optimização para evitar acidentes. Deputado, senhora obra, senhor presidente, senhor secretário, seus colaboradores, hoje gostaria de partilhar com o senhor secretário sobre a construção verde e também a baixa carbono e baixa carbono é o ritmo de desenvolvimento de Macau correspondente à política de dupla meta de carbono nacional. Macau com população intensa, mas o PIB de Macau é relativamente baixo e há condições de criar uma cidade modelo de neutralidade de carbono, mas quando há construção de estação de eletricidade, não temos condições e só depende da aquisição exterior. E, portanto, o governo tem que ponderar, tendo em conta as condições de Macau, vários aspectos. Primeiro, redução de carbono. Pode lançar uma nova ronda de plano de apoio para a aquisição de instalações elétricas, para adquirir instalações elétricas para, por exemplo, instalações luminosas de LED para redução do uso de eletricidade e também poder ou definir uma calendarização de aquisição de eletricidade exterior para atingir a meta de redução de carbono. E é difícil ou seja, pode poder adoptar novas instalações de... Sim, temos uma área marítima de 85 metros quadrados e podemos ponderar também uma mistura de vários fatores, por exemplo,
Sim, estudo sobre o aproveitamento desta área marítima para promover os respectivos trabalhos, mas que tem feito a atualização de instalações, segundo o regulamento de construção civil, que já não consegue acompanhar a evolução da sociedade. E no Indochina já se avança com a quinta geração de renovação. E em Macau, a construção dos edifícios públicos e privados também tem que acompanhar a evolução da sociedade. Portanto, o governo deve ativar elementos feitos nessas obras para a poupança de energia. E mais, que tem a ver com aterros. E o governo, segundo o governo, há uma zona ecológica e agora continua a ter esta concepção de criação de uma zona ecológica ou uma ilha ecológica. Senão, então, como é que se pode resolver o problema de aterros? E porque em Hong Kong já se adopta a forma de IA para a separação de lixos, por exemplo, elástico ou plástico, para promover os trabalhos de reciclagem. Não sei se podemos introduzir esse tipo de métodos para promover os trabalhos de reciclagem ou uma reutilização dos lixos. E mais, segundo o governo, há plano de cintura de turismo histórico, também cintura de cooperação de um rio, duas margens, e todos temos grande esperança nisto. Mas como é que se pode concretizar esses planos? Por exemplo, em conjugação com o metro ligeiro e também os recursos naturais, em Faitiquei e também Ilha de Verde, para que os turistas poderem aproveitar ou experimentar boa paisagem de Macau. E, tal como referiu o senhor secretário, mesmo que não haja um plano de pormenor para em certas zonas, e antes de ter este tipo de planos de pormenor, o governo vai também desenvolver a zona de Ilha Verde ou aproveitar os recursos marginais, ou tendo em conta, ou tendo como experiências do Indochina para criar lugares ou pontos históricos ou para atingir o objetivo de atrair mais turistas a Macau. Mas tem a ver com o MTR de Hong Kong e também o metro de Zhuhai, também já integrado no plano de trânsito nacional. Portanto, há que haver uma ligação entre Cantão, Macau e Zhuhai para haver uma rede para facilitar a deslocação dos residentes. E nos últimos anos, na área de prevenção e redução de desastres, o governo realizou operações de, por exemplo, peixe de cristal para assegurar bens e a vida da população. E também comuniquei com o senhor secretário para a segurança, e na zona de Ruína de São Paulo também houve um caso de relâmpago portanto, temos que ter um sistema de prevenção de relâmpago ou criar um grupo de trabalho para a prevenção do relâmpago, introduzindo instalações ou equipamentos para a prevenção do relâmpago, porque as instalações de Macau são relativamente desatualizadas e também a falta de legislação respectiva, e também há que reforçar a sensibilização junto dos cidadãos. Mas que tem a ver com a renovação urbanística. E na zona de Yaohong, 7 edifícios. No bairro de Yaohong temos 240 mil frações, e mais dos quais 40 mil são frações antigas, e também na zona de Sankyu, etc., há muitas frações antigas. E
temos cada vez mais prédios antigos. Então, como é que podemos enfrentar esse problema com condições ou instalações antigas? E durante a promoção da renovação urbanística, e como é que o governo vai promover a troca de lojas? Ou seja, podemos aprender a experiência do Indochina ou do Hong Kong, ou para os cidadãos poderem participar nesse negócio sem custo. E, por exemplo, para os idosos é difícil tirar um montante grande para investir, para fazer este tipo de negócio. Portanto, podemos aprender a experiência de Hong Kong e exterior. Obrigado. Tem a palavra o governo. Obrigado, senhora presidente. Em relação às questões do deputado Lansunho sobre os autocarros, os táxis, de facto, tenho alguns dados para partilhar convosco. Entre janeiro e março deste ano, o número de passageiros médio é de 630 mil por dia, um aumento de 3% em termos homólogos do ano passado. Isto mostra a grande procura de autocarros e também a pressão dos motoristas. Vamos ser pragmáticos e negociar com as companhias de autocarros para aperfeiçoar o ambiente de trabalho dos motoristas, aperfeiçoar o regime de gestão. Mas temos de salientar o seguinte: os motoristas de autocarro não, ou seja, a segurança de autocarros implica a segurança dos passageiros. Portanto, temos exigências mais elevadas quanto aos motoristas de autocarros, especialmente a sua atitude. Não pretendemos que qualquer alteração pode resultar em acidentes de aviação ou na falta de segurança. E quanto aos táxis, vamos aumentar adequadamente o seu número. Sabemos que este ano algumas licenças com prazo vai também terminar e vamos ter em conta a necessidade do mercado, aumentar o número de licenças. E quanto aos estafetas, vamos encontrar espaços para estas estafetas para entrega de comidas. Vamos também dialogar com os serviços de execução da lei, porque se não há uma gestão boa desses espaços, as pessoas podem usar de forma abusiva. Metro ligeiro. Tenho de confessar o seguinte: os serviços de metro ligeiro, nomeadamente serviços de pagamento eletrônico, estão ainda aquém das expectativas da população de Macau. Tenho de reiterar o seguinte: o governo está determinante em adoptar a atitude, abertura e proativa para resolver as dificuldades e os problemas, para que os serviços de metro ligeiro e os serviços de pagamento eletrônico possam ser desenvolvidos de forma gradual para corresponder às expectativas da população. Não posso divulgar qualquer calendarização sobre estes trabalhos, mas tenho de exprimir qual a atitude ou posição do governo. A curto prazo, vamos introduzir mecanismos e regimes para os serviços de pagamento eletrônico de diferentes tipos poderem ser prestados no metro ligeiro. E sabemos que a sociedade do metro ligeiro também está a trabalhar para alterar estas situações.
nós também abrimos a plataforma do Centro Modal de Taipa e também ajustamos os parques de estacionamentos públicos junto da estação de metro ligeiro. Se calhar isto ainda não corresponde à expectativa da população, mas vamos acelerar os trabalhos no âmbito do metro ligeiro. E para resolver o problema de trânsito de Macau, há que contar com os serviços ou rede ferroviário para tal. E é um instrumento muito importante para o problema de trânsito em muitas regiões. E quanto à questão da habitação intermédia, nesta fase, temos de pensar o seguinte: temos de pensar em ajustar o mercado mobiliário. E quanto à fixação de preço de qualquer habitação, temos de refletir sobre isto para ver como podemos acompanhar as necessidades do mercado. E quanto à política de circulação de veículos de Macau em Guangdong, o diretor já explicou. Se precisarem mais esclarecimentos, depois vou passar a palavra ao senhor diretor. E quanto às questões de telecomunicações, muitos deputados prestam atenção ao uso de ativos de concessão. Queria salientar o seguinte: o governo está determinante em resolver estes problemas, seja qual for os problemas com que nos deparamos. Temos de assegurar um uso justo e transparente de ativos de concessão. Vamos promover os trabalhos tendo em conta este princípio. Quanto ao mau cheiro de Itares, muitas vezes eu também vou à ciclopista. Sim, eu também sinto o mau cheiro. Mas, de facto, este cheiro de água residual já tratada em bom rigor. Não se trata de um mau cheiro, mas sabemos que fora da Idara, aquela mud flat é preto, porque a água contém elementos ácidos, então isto também afeta o desenvolvimento de mangás. E com estas lamas pretas, as pessoas podem associar isto a mau cheiro. Assim, podemos plantar árvores para melhorar esta situação. E na Península de Macau, de facto, agora já resolvemos o problema de mau cheiro. E este cheiro pode ser devido ao nosso método de tratamento, porque nós utilizamos lamas para processar água residual. E o deputado Chen Yeklap também referiu a necessidade de ações de divulgação sobre a travessia segura de ruas. Vamos também reforçar a ação de sensibilização nas ruas ou nos pontos negros. Temos de também criar um mecanismo nos pontos negros para resolver estes problemas. E, por exemplo, na rua da Maneira Barbosa também há um ponto negro. Isto não tem a ver com os turistas. E vamos também relocalizar a paragem de autocarro, porque após a demolição daquele edifício Gachoilai, vamos mudar a paragem de autocarro para evitar a travessia ilegal de ruas. O deputado Chen Yeklap também referiu ao problema de
itinerários repetidos de autocarros. Vamos avançar com estudos preliminares para ajustar os itinerários de carreiras de autocarros, mas temos de ter muito cautela, porque isto também implica os hábitos de passageiros. Portanto, temos de definir planos e introduzir ajustamento de forma gradual. E sim, vamos avançar com o ajustamento e a alteração de carreiras de autocarro. E quanto aos autocarros de visita durante feriados, vamos ter em conta as necessidades para aumentar estes serviços. E quanto à questão de serviços de autocarros transfronteiriços e o serviço de JetFoy, vamos ter em conta a necessidade do mercado. Se houver necessidades de aumentar a frequência, então vamos fazê-lo com o apoio da companhia de JetFoy. Vamos também avançar com estudos e análise sobre estas necessidades. E quanto ao número de táxis, sim, vamos, através de termo de licenças de táxis, emitir mais licenças de táxi. E quanto ao planeamento de proteção ambiental, será que vamos realizar a consulta? Sim, vamos realizar consultas públicas para ouvir as opiniões da sociedade, porque o nosso planeamento tem de ser realista, correspondente à realidade da sociedade, e assim temos de avançar com consultas públicas. E quanto à eficiência energética, questão do deputado Wang Saiman, sim, vamos analisar a matéria, porque agora o abastecimento elétrico vem da aquisição da eletricidade junto do Intro da China. Portanto, vamos negociar com o Intro da China para baixar os custos de aquisição em prol do bem-estar da população. E depois, combustíveis, sim. Vamos também dialogar plenamente com os serviços competentes para os respectivos ajustamentos. E quanto à promoção de estacionamento de veículos pesados e também veículos de transporte de substâncias perigosas, de facto já dispomos de parques de estabelecimentos para esse efeito. Por exemplo, no depósito provisório de distribuição de combustíveis também há 70 lugares para veículos pesados, e também no parque de estacionamento da Flor de Lótus e também no autosilo da Idara para veículos pesados. Há, por exemplo, respectivamente 200 lugares e 40, e a taxa de utilização é de 14% e 11% a 20%, respectivamente. Portanto, podemos também atrair mais o estacionamento de veículos pesados nestes autosilos. Vamos encontrar medidas e soluções para atrair o estacionamento de veículos pesados nestes autosilos. E será que podemos adoptar medidas, ou seja, nas ruas mais movimentadas, nós adotamos uma medida de permitir estacionamento durante o período noturno? Por exemplo, nas vias públicas, algumas vias podem ser utilizadas para estacionamento durante o período noturno. E vamos também analisar se noutras vias secundárias podem ser utilizados para este fim. E quanto à recolha de dados, vamos também, sim, vamos contratar entidades profissionais para analisar dados em prol de um planeamento mais detalhado e melhor de trânsito. De facto, na ponte antiga,
ou seja, o Laboratório de Engenharia Civil de Macau tem instalações e equipamentos necessários para uma monitorização em tempo real da ponte antiga. Porque já entrou em vigor há muitos anos, temos de prestar atenção à sua estrutura para ver se é necessário avançar com algumas obras de reparação e manutenção. E para promover o setor de reciclagem local, temos de pensar sobre isto, porque o país também apresentou a dupla meta de carbono e para a sua articulação, temos de avançar com alguns trabalhos neste setor, por exemplo, lançar medidas ou planos de finanças verdes com o setor bancário, ou lançar medidas de incentivo para o setor de reciclagem. Vamos fazer estes trabalhos. Sim, deputado Sigalan também referiu a questão da redução de emissão de carbono. Sim, vamos também desenvolver a energia fotovoltaica. É um trabalho importante para nós. E nas instalações públicas, vamos instalar painéis solares e também nas paredes dos edifícios, vamos também introduzir paredes de energia fotovoltaica. E também temos um exemplo fiável, por exemplo, quanto à ampliação do centro cultural. Vamos também naquele edifício em frente do aeroporto internacional de Macau, vamos também introduzir aquela parede de energia fotovoltaica. E quanto à sua instalação nas zonas costeiras, vamos estudar sobre esta matéria. E temos também planos para introduzir estas paredes ou redes de energia fotovoltaicas no reservatório de Sepaiwan. E quanto aos patrões de construção, nós também já definimos instruções para construção verdes em habitação pública. E gradualmente vamos promover estas instruções a edifícios privados. E ecológica, de facto, estamos a avançar com respectivos estudos. Este plano não foi suspenso e em tempo oportuno vamos divulgar mais informações. E quanto ao tratamento de resíduos, sim, cinzas volantes, estamos a estudar a possibilidade de sua utilização como recursos. Vamos também utilizar estas cinzas como tijolos. E quanto a construções nas zonas costeiras, sim, na Ilha Verde. Ou seja, já concluímos o plano de ordenamento urbanístico da zona da Ilha Verde. E quanto à interligação da rede ferroviária com o interior da China, vamos estudar a sua viabilidade. E os serviços da minha tutela também vai avançar com estes trabalhos. E na renovação urbana, de facto, os respectivos trabalhos são liderados pela minha tutela. Vamos envidar mais esforços para a sua promoção. E quanto à revisão da política de habitação, sim, este governo vai avançar com a respectiva revisão. Só que após a tomada de posse, até agora só se passaram 4 meses. Não, portanto, não podemos divulgar qualquer medidas concreto, mas já realizamos estudos sobre isto, sobre o uso de terrenos para servir de zonas
cultural ou parque industrial. De facto, já recuperamos também alguns terrenos ocupados ilegalmente e, portanto, já temos alguns terrenos de reserva e aqueles terrenos referidos pelos deputados também estão nesta reserva de terrenos. Quando a lei da atividade da aviação civil, vamos, sim, acelerar a sua promoção. Com a implementação desta nova lei, vamos ver progressos, por exemplo, o desenvolvimento no setor de transporte de carga aérea. E quanto aos pontos negros da aviação civil, vamos também lançar medidas de resposta, por exemplo, na ponta da amizade, como há grande fluxo de veículos. E também em Saint-Malo também há problema de travessia ilegal de ruas. Vamos lançar medidas específicas para a sua resolução. E quanto aos heliportos, após a entrada em funcionamento do novo heliporto, vamos ver como é que podemos promover o desenvolvimento da Grande Bahia. E quanto aos serviços de autocarros transfronteiriços para o novo aeroporto de Macau, vamos estudar isto com a zona de cooperação. Senhor Deputado Lansunho, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas dadas pelo Sr. Secretário. Sim, o governo tem mesmo confiança e tem mesmo coragem para, então, resolver os problemas. Agora, quanto à poluição sonora do dia a dia, então, afeta a vida da nossa população ou o descanso da nossa população. Para além de apresentar queixas à polícia, já não há outra solução, mas o mais importante é reforçar as ações de formação, ações de sensibilização, por forma a reduzir esses casos de ruído. Ora, também há poluição por causa o ruído, poluição sonora produzido por algumas atividades ou pelos equipamentos sonoros das atividades ao ar livre. Agora, será que é possível, então, substituir esses equipamentos por equipamentos com funções de Bluetooth? Mas aí ainda acho que temos plataformas de táxis para chamadas de táxis, mas agora o mais importante, a gestão é o mais importante, aperfeiçoamento da gestão para, então, contribuir para o desenvolvimento saudável desse setor. Agora, gostaria de obter mais informações sobre isto. Sobre os preços das habitações intermédias, e também disse-nos que vai haver uma avaliação adequada. E o preço das casas econômicas também estamos atentos e sabemos que vai haver ajustamentos. Se calhar, muito em breve, o governo também vai lançar novas medidas sobre a determinação dos preços. Isto é só para, então, facilitar a vida dos nossos residentes ao adquirir essas habitações. Agora, quanto às ciclovias e o cheiro, por causa do etar, há alguns períodos, então, o cheiro é muito intenso. Será que podemos ainda resolver essas questões? Senhor Deputado Channiclap, obrigado, Senhor Presidente, e obrigado pela resposta detalhada do Senhor Secretário. Bem, será que vai haver uma plataforma de marcação online de táxis e será que os serviços de transporte de aluguel podem chegar ao novo bairro de Macau? O senhor secretário ainda não respondeu a esta questão. Percebemos que este trabalho envolve muitas partes e é uma questão muito complexa, não é assim tão difícil de resolver. Não sei se o senhor secretário pode promover ainda mais este trabalho para permitir o acesso à Grande Bahia dentro de uma hora e facilitando a vida à população. Obrigado. Deputado Wong Simon, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a resposta precisa do Sr. Secretário. E também referir sobre a forma de melhoria
o trânsito, o transporte transfronteiriço, há que melhorar as instalações terrestre, aéreo e também marítima, mas a respectiva experimentação também é importante. Isto pode contribuir para atrair turistas a nível internacional. E Macau é uma cidade mundial de lazer turismo, portanto, a saída e a entrada dos turistas, ou seja, os pontos embelezamento dos pontos turísticos, dos bairros comunitários também é muito importante. Há, portanto, muitas situações confusas, por exemplo, confusa de cabos de eletricidade, aéreos. E como é que se pode alargar os pontos, o espaço de movimentação para turista também importante. Mas desenvolver ou promover a construção de uma cidade mundial de turismo e lazer não depende só de uma tutela, mas sim intersecretarial. Portanto, obrigado. Deputado Wang Simon, a última questão é uma nova questão. Sim, deputado Lei Jianyu. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta concisa do senhor secretário. Quanto ao plano de reordenamento das zonas antigas, não sei se o senhor secretário pode dizer mais sobre isto. E quanto ao planeamento urbanístico, que ideias tem o senhor secretário? De facto, os deputados também já colocaram muitas questões sobre esta área, porque os governos de diferentes regiões e países também prestam muito atenção a esta matéria. Nós também já produzimos a lei de renovação urbana, foi criado conselho para a renovação urbana e foi também definido planeamento para estes efeitos. Tudo isto mostra a atenção do governo a esta matéria, tal como referiu na sua apresentação. É necessário criar uma Macau harmoniosa, segundo o presidente Xi Jinping, para uma cidade, é necessário planeamento científico e é necessário os esforços do governo para este efeito. Os solos de Macau são preciosos, portanto, o planeamento urbanístico tem que ser muito científico e prospectivo. E espero que a sua tutela possa trabalhar como foi referido nas LAG, ou seja, promover o desenvolvimento urbano e promover a integração da zona de cooperação. Obrigado. Deputado Cicalo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas dadas. Sr. Secretário, a colaboração para a construção daquelas da cintura de cooperação é muito importante e o plano de ordenamento urbanístico da zona da Ilha Verde também. E depois, em 7 anos, com o decorrer dos 7 anos, então fez-se um plano e depois há que, com a expansão do metro ligeiro, há que então demolir um edifício da área de segurança, etc. Acho que os trabalhos estão a ser desenvolvidos de uma forma muito morosa, porque na Zona Norte 1, temos que ainda esperar pelos planos de aperfeiçoamento, pelos estudos, então, para planeamento para a Ilha Verde também, porque os residentes daquela zona também estão a viver numa zona com redes próximas da orla costeira, etc., para ver o outro lado do rio. Ora, não há nada, não há calendarização para esses planos e por isso os planos não estão a ser concretizados. Agora, tendo em conta tudo isto, não será que é necessário criar um grupo específico para coordenar esses trabalhos e para definir calendarização para os planos poderem desenvolver gradualmente segundo várias fases? O governo tem esta determinação para fazer isto?
porque se tiver, então dá-nos confiança. Tem a palavra o governo. Obrigado, senhor presidente. Vou primeiro responder a algumas questões que ficam por responder na última ronda. Quanto aos estafetes, estes trabalhadores estão sempre a ser multados por não conseguirem encontrar espaços para estacionar a moto. Assim, vamos realizar estudos. Quanto ao metro ligeiro, vamos aumentar mais linhas. E também vamos recorrer aos trabalhadores e engenheiros locais, ou seja, vamos envolver mais a participação de mais partes locais para constituir uma equipa local. Quanto ao ruído na nossa vida, vamos manter a comunicação com os serviços competentes para reforçar a divulgação e sensibilização, mas para avançar com a revisão da lei, temos que realizar consultas públicas, vamos manter uma atitude de abertura. Sim, de fato, já alteramos a lei do ruído. Em 2019, procedemos à sua revisão. Por isso, tendo em conta a situação real, vamos avançar com este trabalho se for necessário. E em relação à circulação de veículos de Macau em Guangdong, vamos efetuar mais estudos para ver se é possível introduzir medidas de melhoria. Esta é uma medida nova para a população e precisamos de avançar passo a passo. E quanto à definição dos prazos de habitação pública, porque a habitação intermédia, e vamos ponderar também sobre este aspecto relativamente ao mau cheiro das instalações de tratamento de águas residuais. De fato, isto deve-se a ligação de coletores de águas residuais é capaz de ter acontecido isto. Vamos tentar encontrar a origem do mau cheiro em colaboração com os serviços competentes. Quanto à questão do senhor deputado Chen Yeklao, os serviços de táxi podem ser alargados a Hanxin. De fato, nós temos os serviços de automóveis de aluguer transfronteiriços. É claro que os táxis são mais convenientes. Vamos analisar esta questão. O senhor deputado Wang Saiman perguntou sobre o empoderamento dos bairros. Nós vamos colaborar com os serviços municipais. E este trabalho, de fato, faz parte das competências do IAM. Por isso, vamos comunicar, dialogar com os serviços municipais para tornar as ruas ainda mais belas. De fato, também trabalhei durante muito tempo nos serviços entidades municipais. Trabalhei muito na área do embelezamento das ruas. Por isso, posso falar com os meus ex-colegas para optimizar este trabalho. Quanto à dificuldade de apanhar transportes públicos, nós vamos estudar a possibilidade de introduzir o serviço de marcação online para facilitar a vida dos passageiros. Vamos começar a avançar com este trabalho. Vamos realizar estudos. Será que podemos introduzir algumas plataformas de chamada? Sim, podemos também ponderar sobre este rumo. E quanto ao transporte transfronteiriço,
Como disse o senhor deputado Chen Yik-lap, sobre esta questão, sim, vamos introduzir medidas para optimizar o nosso trabalho. Quanto à renovação de bairros antigos, ou seja, a renovação urbana, temos 3 medidas: manutenção, reordenamento e reconstrução. E conforme a situação de cada bairro, vamos recorrer a diferentes meios. Através da cooperação interdepartamental, através da cooperação com diferentes entidades privadas ou com a Macau Renovação Urbana S.A., vamos recorrer a um destes meios para renovar progressivamente os bairros antigos. O senhor deputado Sigalun perguntou sobre o planeamento urbanístico da zona da Ilha Verde. Antes da sua concretização, ou seja, antes da concretização do plano de pormenor da Zona Norte, vamos aproveitar o plano de ordenamento urbanístico da Zona da Ilha Verde. E em relação ao depósito temporário de substâncias perigosas, de fato, aquele depósito na ilha artificial já está disponível, por isso vamos proceder aos trabalhos de mudança com a maior brevidade para libertar este terreno para o uso da população. E como se trata de uma propriedade privada, e através deste plano de ordenamento urbanístico, vamos assegurar o trabalho de conservação da colina da Ilha Verde. Quanto aos aterros sanitários, sim, a situação está quase saturada e nós estamos a tomar diferentes medidas para mitigar a situação. Por exemplo, nós tentamos reduzir a altura e nós estamos a preparar ou estudar a criação de uma ilha ecológica e os resíduos sólidos vão ser selecionados para serem utilizados na obra de expansão do Aeroporto Internacional de Macau e também estamos a comunicar com as autoridades do interior da China para serem exportados para o interior da China. A longo prazo, precisamos da ilha ecológica. É um trabalho que estamos a promover de forma contínua. Senhor Presidente, eu acho que já respondi a todas as questões colocadas. Obrigado. Deputado Royson, obrigado, senhor presidente, senhor secretários e seus colaboradores. Portanto, gostaria de partilhar minha opinião com o senhor secretário sobre o seguinte. Primeiro, assegura de fornecimento de eletricidade, porque recentemente em Portugal e também na Espanha houve caso de suspenso de eletricidade e mais de 1.000 milhões de população que foram afetados e também as infraestruturas críticas foram afetados. E isto chama a atenção da ponderação sobre a segurança do fornecimento de eletricidade de Macau. Porque em Macau, mais de 90% de eletricidade é adquirido do Indochina. E em Macau, em Coloane, o central térmica também, ou seja, como é que se eleva a estabilidade e a segurança do fornecimento de eletricidade implica uma vida normal da população. E com a passagem do tufão Ato, houve também uma suspensão ou interrupção de fornecimento de eletricidade grande. E depois da passagem deste tufão, o governo criou um plano de um plano de sinal para a prevenção e
contra desastres e gostaria de perguntar ao senhor secretário, a rede de eletricidade, ou seja, há ou não um mecanismo de resposta para, ou a capacidade de prevenção de suspensões de eletricidade de Macau é como? E há ou não qualquer resposta de emergência que possa dar resposta às situações emergentes ou incidentes, e mais que tem a ver com reparação e manutenção dos prédios. Em Macau, há mais de 5.000 frações com mais de 30 anos. E no futuro vamos ter cada vez mais prédios antigos. E alguns prédios antigos têm de longo prazo falta de reparação e há também situação de prejuízo e o que pode causar risco para a vida da população. E para resolver este problema que implica a segurança da vida da população, também implica a renovação urbanística e angariar fundo e ser a liderança deste trabalho são difíceis. Especialmente em Macau existem muitos prédios baixos que são prédios de 3 faldas e com falta de também manutenção e reparação, mesmo que haja proprietários que querem realizar obras de manutenção, há que também realizar ou convocar uma reunião da Assembleia Geral para angariar dinheiro e para promover estes trabalhos de reparação de prédios baixos. Portanto, em 2018, tivemos um regime jurídico de administração das partes comuns do condomínio e a partir da sua entrada em vigor, ou seja, 3 anos após a entrada em vigor deste regime, há que haver uma revisão. Até agora, já se passaram 7 anos. Portanto, há ou não qualquer caracterização para a revisão deste regime, há ou não plano para comunicar ou recolher opiniões dos proprietários das partes comuns dos condomínios para que no futuro a revisão da lei possa corresponder mais às necessidades da cidade. E mais, a respectiva divulgação é também muito importante. O governo deve reforçar a respectiva divulgação e também alargar o âmbito de apoio. E essas medidas podem incentivar mais prédios baixos ou os proprietários a pedirem apoio ativamente e também pode elevar a consciência dos respectivos proprietários. Mas, quanto à facilitação das respectivas medidas, em Hong Kong também existe um plano de apoio para a manutenção de prédios, incluindo como se faculta serviços ou consultas ou através de procedimentos one-stop para facilitar ou simplificar os procedimentos. E na sua tutela, senhor secretário, há ou não condições para simplificar os procedimentos respectivos, mas que tem a ver com a redução de uso de plástico. E gostaria de ouvir qual a eficácia geral e efeito geral sobre os trabalhos de redução de plástico, por exemplo, no aspecto de utilização de talheres, garfos, colheres, facas descartáveis para refeições. Portanto, gostaria de ouvir o governo se há ou não qualquer plano de longo prazo ou medidas mais abrangentes sobre a limitação do uso de plástico. E quando a entrega de alimento ou takeaway são usados muitos plásticos para, por exemplo, tampão ou takeaway das comidas. E mais, também
compra online é também muito popular. E porque a embalagem é muito muito excessiva e não sei se o governo pode comunicar com o setor para segunda utilização desses materiais de embalagem e também em conceitos adoptados muitos aqueles artigos não sei se os artigos para utilizar nos conceitos podem ser reciclagem claros ou não, mas que tem a ver com óleo de restauração ou a emissão de fumos oleosos. E em 2014 o governo elaborou um relatório ou uma consulta pública e também em 2015 houve um relatório, mas até hoje não há qualquer legislação para esta matéria e entre a tutela do senhor secretário também IAM há ou não qualquer mecanismo interservícios de revisão sobre estes trabalhos, porque o presente mandato do governo também dá importância à coordenação entre serviços. Então, gostaria de ouvir o governo sobre essas matérias. Obrigado. Deputado Kim Jong, obrigado, senhora presidente, senhora secretário e seus colaboradores. Boa tarde. Nas linhas da sua tutela, a sua tutela vai insistir em dar passe à população com o objetivo de criar uma Macau feliz, com condições ideais para viver, trabalhar e passear. Com esta atitude proativa e isto merece o nosso reconhecimento e entendemos que a sua tutela também vai alcançar novos resultados. E tenho ainda também algumas questões que gostava de discutir com o senhor secretário. Por exemplo, a obra da estação elevatória de águas pluviais a sul do porto interior. De facto, esta zona também tem sido afetada pelas inundações durante tufões. E, portanto, esta obra da estação elevatória de águas pluviais pode resolver o problema que tem perturbado os residentes. Trata-se de uma obra de infraestrutura muito importante. Através da construção de uma estação elevatória e também box-cover para tapar os pontos para a saída das chuvas pluviais e também a triagem de águas pluviais. Acho que isto pode aumentar a capacidade de drenagem da zona, reduzindo os riscos de inundações, garantindo assim a vida e os bens da população. Isto pode também criar um ambiente estável para os negócios do porto interior. Então, senhor secretário, após a conclusão desta obra da estação elevatória, então, quais são os benefícios a longo prazo que podem trazer para o porto interior? E durante a execução das obras, podem ser causados impactos nas deslocações e nos negócios das BME. Então, para minimizar estes impactos, que medidas foram feitas e quais foram os seus resultados? E a quanto da realização das obras de terceira fase, há ou não novas medidas? Segunda questão tem a ver com o metro ligeiro, perdão. Sabemos que o metro ligeiro pode aperfeiçoar a rede de transportes
públicos, promovendo deslocações verdes, mas nesta fase a sua cobertura é limitada, portanto, não produzindo suficientemente benefícios econômicos e, portanto, há que promover ou acelerar o planeamento a longo prazo de metro ligeiro. Segundo o relatório da SLAC, há que promover o segmento sul e norte da linha leste. Então, senhor secretário, no futuro, que planos de longo prazo tem o governo para promover o metro ligeiro em prol de maiores benefícios para a população, facilitando interligações de transportes interregionais e promovendo o desenvolvimento de alto nível dos setores de convenções e exposições. E qual é o local escolhido para esta nova linha de metro ligeiro para facilitar as deslocações da população e para aumentar os atrativos do metro ligeiro? Será que o governo vai lançar serviços ou benefícios de correspondências entre o metro ligeiro e também os autocarros? Lançar, sim, bilhetes para um dia de benefícios? E como é que podemos quantificar as emissões de carbono de autocarros e metro ligeiro? O governo vai pensar em divulgar periodicamente essas informações para a população ficar a saber dos benefícios do metro ligeiro no âmbito da proteção ambiental. E não sei se o senhor secretário pode também fazer uma apresentação sobre o contrato de adjudicação de serviços de manutenção e reparação do metro ligeiro. Qual a sua situação de execução? Obrigado. Senhor deputado Wang Yifei, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhores colaboradores do governo, muito bom dia. Gostaria então de fazer uma troca de opiniões com o senhor secretário e os representantes do governo. Já em 2023, em novembro, discutimos, quando da discussão da SLAC de 2024, então discutimos sobre os condutores designados porque se houver acidentes e envolver esse tipo de condutores, então as vítimas, ou seja, o condutor e os condutores e as agências e o veículo, o proprietário do veículo, as quatro partes, a sua garantia jurídica então não está ainda salvaguardada porque ainda não temos legislação para isto. E tendo em conta as interpelações, a resposta das interpelações escritas, sim, os serviços competentes reconheceram que não há legislação, por isso a responsabilidade no que diz respeito ao seguro e os produtos desta área também são mais complicados. Em 2023, em finais de 2023, quando da discussão das leis de 2024, o governo disse-nos que vai regulamentar os condutores designados, ou seja, vai definir legislação para isto. Agora, tal como disse o senhor secretário, desde 40 anos já vai haver revisão da lei de trânsito rodoviário e esta proposta de lei já foi entregue à Assembleia Legislativa, está no seio das comissões para análise e apreciação e por isso gostaria de saber se vai ou não legislar sobre os condutores designados. Segunda questão, sobre a rede pedonal.
Também nas plataformas internacionais também fomos caracterizadas como uma cidade saudável, com boa rede pedonal. Agora esperamos então poder atrair mais turistas do estrangeiro e turistas jovens. Será que o governo, os serviços competentes vão aproveitar essa oportunidade para aperfeiçoar a rede pedonal das diversas zonas de Macau, nomeadamente os bairros antigos, porque sabemos nos bairros antigos as ruas são estreitas e também sabemos que há falta de vias sem barreiras, o que vai então dificultar as deslocações das pessoas portadoras de deficiência e dos idosos. E vai então ainda aproveitar, maximizar o City Walk para então valorizar a nossa rede pedonal, ou seja, criando corredores com cobertura ou até ditar aquelas vias com equipamentos tácteis, ou seja, pisos tácteis, etc. Terceira questão. Na slide do Sr. Secretário, ou na sua apresentação, também fez referência à revisão da Lei do Trânsito Rodoviário. Ora, a proposta da lei está nas mãos da primeira comissão permanente. Não faço parte da primeira comissão permanente, mas participei nas reuniões. Não sou eu, mas sim o pessoal da área jurídica estão preocupados com o... com a lei substancial e depois com a fuga. Estamos preocupados ainda com o problema do artigo 89, relativa à fuga à responsabilidade, se deve ser então classificado como um crime público. O governo do último mandato, sim, disse-nos que não temos que então eliminar esta matéria, e o setor acadêmico e jurídico então temos outras opiniões. Outra questão que tem a ver com as contravenções, desde 1886, que vem da legislação de Portugal, que foi estendida a Macau, o Código Penal. Em Macau, em 1996, no 1 de janeiro de 1996, o Código Penal começou a entrar em vigor e aplica-se então o regime para as contravenções definidas em 1886. Em 1982, o Código Penal de Portugal então já revogou esse artigo, ou seja, os artigos no que diz respeito ao regime, às regras do regime das contravenções. O Tribunal de Base normalmente recebe 6.000 casos, um quinto são contravenções. Para os juízos do Tribunal de Base, então, o volume de trabalho é muito. Então, são mais 1.000 e tal casos, ou seja, aqueles casos de contravenções. E, por isso, gostaria de perguntar o seguinte, com o novo governo, se pode ou não encarar novamente esta questão. Porque mesmo a área jurídica do interior da China, etc., e nas discussões sobre a fuga da responsabilidade, as contravenções, etc., achamos estranhos a continuar a aplicar essas regras em Macau.
Agora, com o novo mandato do governo, então temos um grupo de coordenação jurídica, então vai rever as leis, os diplomas legais e os códigos. E sabemos que, então, com este mecanismo de coordenação, ou seja, através deste grupo de trabalho, então, podemos então aproveitar com a revisão da lei do trânsito rodoviário para ver se na lei do trânsito rodoviário temos ou não de introduzir ajustamento ou alterações às normas de fuga à responsabilidade e das contravenções. Senhor deputado Yipsil Gai, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, senhoras colaboradoras, caros colegas, boa tarde. Muitas infraestruturas integram na tutela do senhor secretário. Por isso, a sua construção é muito importante e isto também está relacionado com a economia de Macau. Hoje, gostaria de abordar as seguintes questões com o senhor secretário. Primeiro, como é que vamos reforçar a construção das infraestruturas digitais para promover a diversificação adequada da economia de Macau? Em termos de digitalização, olha, este é um trabalho essencial do nosso governo para promover o desenvolvimento de alta qualidade e no interior da China, as autoridades também estão a seguir o mesmo caminho. Temos instalações de computação em nuvem, instalações de 5G, etc. E as políticas oferecem apoio ao desenvolvimento de indústrias de tecnologias de ponta. E nós temos 4 indústrias emergentes que também contam com a digitalização e com os megadados. No interior da China, há um grande apoio para este desenvolvimento. Só que em Macau parece que ainda há escassez de apoio para apoiar o desenvolvimento das indústrias envolvidas. Nós já falamos dos ativos da concessão, como é que vão ser explorados de forma independente. A concessionária agora tem os ativos da concessão. Será que depois podem ser aproveitados por outras partes? O governo afirmou que iria fazer isto, mas quando? Eu também acredito que este trabalho vai ser desenvolvido, mas nós não podemos aguardar muito tempo, porque é um trabalho premente. Quanto à digitalização, que envolve também a fibra óptica, e como é que vamos promover a emissão de licenças para promover a liberalização do mercado, como é que vamos desenvolver as licenças de contingência. De fato, há muitas partes interessadas em vir para Macau para prestar apoio ao desenvolvimento da nossa sociedade. Só que agora há falta de condições. Por exemplo, nós temos o centro de computação em nuvem, mas não sei se nós temos energia elétrica suficiente para apoiar o funcionamento. Por isso, como é que vamos tornar a Macau numa cidade inteligente? E quanto à habitação, a política de habitação e a oferta da habitação, nós agora temos 5 classes de habitação que têm sido desenvolvidas ao longo de vários anos. Mas agora temos um problema de equilíbrio entre a oferta e a procura. Será que o senhor secretário vai refletir sobre a proporção entre as 5 classes de habitação? Por exemplo, quantas frações são necessárias no âmbito da habitação social, no âmbito da habitação econômica? Será que as habitações privadas já não fazem parte importante do nosso mercado? Agora, o senhor secretário está a liderar este trabalho. Pode partilhar conosco sobre este aspecto? Nos últimos anos, têm sido construídas muitas frações de habitação econômica.
E depois, se algumas frações estiverem disponíveis, ou seja, se não houver candidatos suficientes, então como é que vão ser tratadas estas frações disponíveis? Quais são as medidas de resposta perante esta situação? E quando a aprovação de plantas para a construção de habitações privadas, de fato o procedimento tem sido muito lento. Não sei se os serviços competentes vão prestar apoio para acelerar os respectivos procedimentos. Sim, nós temos muitas habitações públicas, mas de fato também temos de desenvolver as habitações privadas. Relativamente à renovação urbana, que é um dos trabalhos a ser desenvolvidos pelo senhor secretário, atualmente a renovação urbana ainda tem que ser promovida com mais esforços. Macau Renovação Urbana SA tem muitos trabalhos, também promove o embelezamento das ruas. E não sei se o trabalho de embelezamento também pode ser promovido ainda mais. Como agora temos um grupo de trabalho responsável por esta vertente, não sei se a equipa do senhor secretário pode fazer mais. Também quanto à revitalização dos edifícios industriais, atualmente há muitos edifícios que ficam por revitalizar. Os edifícios industriais são diferentes porque os edifícios habitacionais estão a ser ocupados por, se calhar, idosos, o que é mais difícil esta questão é mais difícil de resolver, mas os edifícios industriais são diferentes, por isso podem trabalhar mais para tratar dos edifícios industriais. Mas, quanto à proteção ambiental e às áreas marítimas, falou do desenvolvimento de produtos marítimos. Produtos de passeio marítimo e afirmou que, de fato, o mau cheiro podia ter sido causado por diferentes motivos. Então, como é que podemos recorrer à cooperação regional para resolver o problema? Alguém apresentou a seguinte opinião: junto do Aeroporto Internacional de Macau e em Hanxi há diques. E nós podemos aproveitar estas instalações para resolver o problema. Ou seja, temos que assegurar a boa qualidade de água das nossas áreas marítimas para atrair mais turistas. Temos que aproveitar melhor ainda nas nossas áreas marítimas. Quanto aos veículos de única matrícula, em Hong Kong não há muitos veículos de Macau a circular. Será que podemos atrair mais veículos de Hong Kong para circular em Macau? Ou seja, além de ficarem estacionados no parque de estacionamento do posto fronteiriço da ponte Hong Kong a Macau, podemos levar ainda mais veículos a circular na nossa cidade. Assim podemos atrair mais turistas. Não sei se é viável avançar com esta iniciativa. Na minha opinião, deve ser possível. Não sei se pode ponderar sobre isto. Obrigado. Vamos ter uma pausa e vamos reiniciar.